Olá, pessoal. Então, chegamos ao final do jogo e agora eu vou apresentar a vocês os resultados obtidos pelas equipes ao longo do jogo, né, e segundo os critérios, né, estabelecidos para a definição do ranking. Vocês têm aqui acima os critérios que são baseados nos pesos que vocês atribuíram naquela visão estratégica e E aqui abaixo nós vamos vendo os resultados obtidos. Então, nós começamos pela liderança na região 1, é a liderança em vendas, né? Média de todos os períodos de venda. E nesse quesito, a Eco Energy foi a primeira colocada, com 23,8%, e por isso teve 7 pontos. A segunda colocada foi a Solaris, com 17%, 6 pontos. A G6 foi a terceira colocada, com 16% e 5 pontos. A quarta colocada foi a New Energy, com 11,8% e 4 pontos. Quinta colocada, a Solar, 11,7%, é muito próximo, né? 3 pontos. A sexta colocada foi a Ecosol, 9,8%, teve 2 pontos. E a sétima colocada nesse quesito foi a Novatec, com 9% e 1 ponto. Veja, então, que a A pontuação é atribuída em função da colocação da empresa, né? Não tem nenhuma proporcionalidade com as suas porcentagens. Bom, vocês atribuíram então alguns pesos na sua visão estratégica, e aí nós temos a multiplicação do peso pelos pontos, né? Então aqui temos a Inovatec teve 3 pontos, né? 1 vezes 3. A Ecoenergy teve 42 pontos, né? 7 vezes 6, 42. E aí nós temos a primeira largada, na nossa largada, né? As primeiras colocações aí. Vale destacar aqui que as empresas, em geral, atribuíram pontos médios, né? Algumas de médio para alto, como essas de 6 pontos, a Novatec um pouco menos. Então, as empresas não, em geral, não privilegiaram, né, muito a região 1, ficou ali na média, né? A Novatec aqui teve o que a gente chama de coerência, né, no resultado, ou seja, ela atribuiu um peso baixo e porque não deveria ter interesse nessa região, essa colocação sétima aqui, e dando somente um ponto, ok. Por isso aqui apenas tem aí uma coerência, então não teve um- uma perda de pontos aqui nesse quesito, vamos dizer assim, pô, não gastou pesos, né, nesse quesito, é interessante. A Ecosol aqui, já podemos destacar que ela colocou um peso mediano, mas teve uma pontuação mais baixa. Aqui já tem uma interferência maior no desempenho final nas pontuações. Bom, vamos para o próximo quesito. Na região 2, a Ecoenergy novamente foi a primeira colocada, com 22%. A Inovatec em segundo, 17%. E a G6 em terceiro, com 15%. E as demais, nas suas colocações, os pesos atribuídos por vocês, aqui foi bastante interessante, né? Porque a maioria das empresas investiu alto na região 2, né? A Inovatec, por exemplo, olha, atribuiu peso 8. Uma segunda colocação deu 6 pontos, ela teve uma ótima pontuação aqui, né? A Ecoenergy teve aqui a primeira colocação, mas atribuiu um peso médio, né? De médio para baixo até. Ok, a, a princípio, digamos assim, peso maior poderia proporcionar uma pontuação maior, mas de repente, se ela foi bem também nas outras regiões, não teve problema, né? Agora, a Solaris, a Solara, principalmente essas duas atribuíram peso alto, né, peso 7, e tiveram baixa pontuação, isso sim, teve um impacto grande na pontuação, no desempenho e na classificação final. Bom, com isso nós temos o que até agora, né?
Ecoenergy em primeiro, 70 pontos, seguida de perto pela G6, em segundo, e um pouco mais atrás, em terceiro, a Inovatec. E as demais numa grande competição aqui pelas posições, né, de 4 a 7. Bom, agora vamos para a região 3. Tivemos aqui novamente a Ecoenergy em primeiro, com 20%, a New Energy em segundo, com 17%, e a Inovatec em terceiro, com 16%. Pesos atribuídos, aqui as empresas em geral, pesos baixos, né? Somente a New Energy que colocou um peso maior, a Inovatec um peso mediano. A New Energy, por isso, né, a segunda colocação, um peso elevado, teve uma boa pontuação aqui, indo a 42 pontos e se aproximando da líder, né, que é a Ecoenergy. A Ecoenergy, novamente, foi em primeira colocada, atribuiu um peso 2, né, indo bem nos demais quesitos, não tem nenhum problema, né, mas é aquilo, né, é sempre importante aproveitar a pontuação elevada com peso elevado. As demais que atribuíram pesos baixos não tiveram resultados expressivos, então tudo bem. Nesse quesito houve também uma coerência. Agora, critério de faturamento. O quanto que as empresas faturaram ao longo do jogo. E a EcoEnergy, novamente, em primeiro, 22 milhões. A Inovatec em segundo, com 18 milhões. E a New Energy em terceiro, com 14 milhões. As demais empresas mais próximas, mas veja, se destaca novamente a EcoEnergy, que teve realmente um desempenho fenomenal, né, ao longo do jogo. Pesos atribuídos, então aqui temos, né, pesos variados, né, algumas empresas com peso maior, como a EcoEnergy mesmo, que aí teve pontuação máxima, né, 56, e dispara na liderança. As demais empresas, pesos de médio para alto, como aqui a Neo Energy, ou pesos medianos ou pesos mais baixos, né? A EcoSol também teve um peso de médio para alto e uma pontuação mais baixa, né? Bom, como eu já disse, isso é que acaba interferindo mais, né, significativamente na pontuação. Critério da lucratividade, a G6 foi a primeira colocada com 14%, a EcoEnergy em segundo lugar com 11% e a New Energy em terceiro com 11%, também muito próximos. Pesos atribuídos, pesos aqui variados, né? Destaque para a G6, foi a primeira colocada nesse quesito, e deu o peso máximo aqui, então teve 56 pontos, e deu uma boa arrancada, assumindo a segunda colocação nesse momento. As demais empresas, pesos variados, né? Alguns mais baixos, outros de médios para altos. E com isso nós temos a posição, né? New Ecoenergy, né? Em primeiro lugar, liderando a corrida com folga. Em segundo, agora a G6. E em terceiro, a Inovatec numa boa. Opa, e em quarto, claro, a New Energy também. Essas três empresas disputando, né? Uma grande disputa aqui para a segunda colocação. As demais já um pouco mais atrás. Também numa boa disputa aqui, né? A Solara com a EcoSol. E, por fim, o patrimônio líquido. Ecoenergy foi a primeira colocada, com 5 milhões, e Novatec em segundo, 4 milhões e 379, e a G6 em terceiro lugar, com 4 milhões e 329. Veja, muito próximo, né, Novatec e G6 nesse quesito. Os pesos que as empresas atribuíram, Ecoenergy atribuiu peso 8, então conseguiu a pontuação máxima, dispara ainda mais na liderança. As demais empresas aqui tiveram pesos medianos, né? Ou peso 5, ou peso 4. E com isso, né, temos aí, nesse momento, né, Ecoenergy, então, na frente, muito na frente. A G6, né, dando uma arrancada aqui para a segunda colocação. E a Inovatec em terceiro,
e a New Energy em quarto. Está ainda havendo uma boa disputa aqui pelas posições de 2 a 4. Bom, agora nós vamos entrar nos quesitos onde vocês tinham peso 5 igual para todo mundo. Qualidade nas previsões, né? Então, é a premiação que o jogo dá por vocês acertarem as suas previsões, o planejamento, o quanto o planejamento conseguiu ser cumprido, né? Mais próximo do cumprimento do planejamento. A New Energy foi a primeira colocada, Solar é em segundo e Eco Energy em terceiro. Peso 5 para todos. E aí nós temos, né, mais um pequeno avanço nas posições. Agora, a liquidez. Liquidez corrente. A G6 foi a primeira colocada. A Solara em segundo. E a New Energy em terceiro. Né? Peso atribuído 5 para todos. E aí nós temos mais um avanço. Né? A Eco Energy, né, caminhando a passos largos, né, para o final na liderança. E ainda uma disputa, né, entre G6 e New Energy aqui. E, por fim, a sustentabilidade. Em termos das decisões que vocês tomaram com relação à produção, né, medidas que privilegiam, né, a eficiência, o uso da propaganda, né, e dinheiro em caixa também aqui. Tá? Todos esses quesitos aqui, vale a pena vocês olharem no relatório que o jogo faz a respeito do desempenho de vocês, quando vocês têm perda de pontos, né? Quando vocês têm 5 pontos, quer dizer que vocês atuaram, né, de forma coerente com o que se pensa sobre uma boa gestão. Quando vocês têm alguma perda de ponto, vale a pena, né, olharem por que aconteceu isso, né? O que o jogo está apontando sobre as decisões que vocês tomaram que não foram entendidas como sendo realmente as mais coerentes, né, pelo que se pensa atualmente, em relação a essas decisões estratégicas aqui, né, operacionais. Bom, com isso nós temos aí mais uma pontuação e chegamos ao final com esse ano. Eco Energy, com 278 pontos, é uma pontuação expressiva, né? Parabéns para a equipe. G6, uma ótima pontuação também, em segundo lugar, e New Energy em terceiro. Né? E aí temos aqui todo o ranking final. Novamente, parabenizo todos os competidores pelo jogo e principalmente o aprendizado que vocês conseguiram obter. Amanhã no seminário nós vamos conversar um pouco mais a respeito do jogo e mais uma temática interessantíssima para ser desenvolvida como workshop. Ok? Então, até lá.